Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Falar sobre o acordo de paz do anticristo, eu quero começar dizendo que esse acordo de paz ele está profetizado de maneira explícita no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. O texto diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Esta palavra firme aliança pode ser interpretada como uma aliança imposta. Provavelmente, no final de um período de muita guerra, tribulação, o mundo vai estar em caos, ele vem, obviamente, respaldado por uma série de nações, de líderes mundiais, e vai alinhavar esse acordo de paz, que vai ser obrigatório. Todas as nações vão ter que fazer. Por uma semana, aqui no capítulo 9 de Daniel, ele mostra 70 semanas. Olha que esta palavra semana também representa semana de anos. Então, esse acordo, na verdade, será por 7 anos. Mas na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Detalhe, isso aqui é muito importante você entender. Até hoje em Israel não tem mais sacrifícios. Por quê? Porque não tem templo. Para que haja sacrifícios e ofertas de manjares, tem que ser reconstruído um templo. Com este acordo de paz, inicia os 7 anos da tribulação, onde ele será o rei do mundo. Então o anticristo, ele vai proteger Israel dos seus inimigos. Eu queria ler um texto de Mark Hitchcock, que é um estudioso do tema. Ele diz assim: o anticristo será um diplomata unificador. Ele conquistará poder através da diplomacia. A sua plataforma será de paz e de prosperidade. Emergindo como um ramo de oliveira na sua mão, símbolo da paz, ele irá unir forças opostas com facilidade, inclusive com o apoio do falso profeta, que vai ser um líder religioso, que vem com o discurso de paz e tudo. O sonho das Nações Unidas será realizado em suas políticas públicas. Ele irá, ainda que temporariamente, resolver o problema político do Oriente Médio, dando a ele uma notoriedade muito grande e talvez até ganhe um prêmio Nobel da Paz. Talvez ele se torne o homem do ano, segundo a revista Time. Ele trará uma paz tão grande no Oriente Médio que até a área do templo no Monte Moriá voltará para mãos dos judeus. Ele será, sem dúvida alguma, exaltado como o maior pacificador que o mundo já viu. Fecha aspas, termina o texto aqui de Mark Hitchcock. Mas, em terceiro lugar, a gente sabe que, por causa do Tratado de Paz, Israel abaixará sua guarda e redirecionará os gastos militares para a agricultura, para o desenvolvimento tecnológico e cultural e para a reconstrução do templo. Ou seja, Israel vai parar de investir em tecnologia bélica, em armamentos, entendeu? E vai ficar à mercê dele quando ele se voltar contra Israel. Em quarto lugar, o acordo de paz será rompido 3 anos e meio depois da sua assinatura. E por que será rompido? Será que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Em Daniel capítulo 9, 27, a gente tem aqui o texto que afirma que, embora o acordo de paz seja de 7 anos, ele só vai durar 3,5. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, 7 anos. Na metade das semanas, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A Bíblia diz que ele vai entrar nos santos dos santos e se apresentar como Deus.
Esse é o ponto de guinada. Até então, ele é um líder mundial, um líder de paz, é um camarada tremendo, né? O seu plano ele vai ser estabelecido, todo mundo vai estar monitorado, todo mundo vai ter o chip nessa hora. E aí, no meio da tribulação, ele vai entrar no templo, no Santos dos Santos, e vai dizer, olha, estão dizendo por aí que para realizar o que eu estou realizando, eu tenho que ser Deus. E quer saber? Eu sou. Eu sou o Mashiach. Eu sou o Messias. E eu vou ler para vocês 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém, de modo nenhum, ou de nenhum modo vos engane. Está falando sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda, não o arrebatamento. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, nessa hora ele não se contenta mais em ser o líder do mundo. Nessa hora ele quer adoração. Ele quer que as pessoas se prostrem perante ele e o adorem como Deus. Gente, ele será possuído pelo Satanás. E a gente sabe que o diabo mais quer na vida é a adoração. Jesus chama isso de o abominável da desolação. Lá em Mateus 24, 15 diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, Jesus, vamos contar aqui que Jesus esteja no ano 33, tá? Isso é uma suposição. Jesus ele está falando, quando vocês enxergar, quando acontecer o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, Jesus, gente, ele está dando a chave da interpretação do abominável da desolação. Muita gente diz, não, ele está falando aqui do Antíoco Epifânio, que entrou no templo de Jerusalém. Sim, isso aconteceu e Daniel profetizou. Só que Jesus está dando uma chave de interpretação aqui. Ele está dizendo que esse evento não aconteceu ainda totalmente. Vai acontecer no futuro de Jesus. Mas no passado de Jesus era o que aconteceu com Antíoco Epifânio. Ou seja, ele está dizendo que Daniel, quando falou sobre isso, ele não está vendo só o Antíoco Epifânio, ele está vendo o anticristo. A partir daí, meus queridos, é que dá o início à chamada Grande Tribulação. Muita gente chama 7 anos da Grande Tribulação. Não. 7 anos de tribulação. A Grande Tribulação é só 3 anos e meio. Nesse momento em que o anticristo deixa de ser o bonzinho e vira o demônio, começa a Grande Tribulação. E o texto diz, sobre a asa das abominações, ou seja, no momento em que ele propuser aquilo que ele é Deus e fizer o abominável da desolação, aí virá o assolador. Aí ele deixa de ser o líder de paz e se torna o assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, quando que vai ser derramada esta destruição sobre ele? No final dos 3 anos e meio, quando vem Jesus na batalha do Armagedon e o destrói, os seus inimigos e o lança no lago de fogo. Então, aquele que traz a abominação se chama também assolador, que vai perseguir Israel até que Jesus ponha um fim e o destrua. Onde a gente vê isso? Em Mateus 24, versículos 15 a 22. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem ele vai perseguir? Judeus. Quem estiver sob o eirado, não desça a casa para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque chove muito em Israel no inverno. Nem no sábado. O Shabat é o tempo em que o povo está adorando, descansando, está nas sinagogas, você está despreocupado. Até os soldados vão estar despreocupados. De novo, elemento judaico aqui.
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, Jesus está dizendo que a grande tribulação será tão terrível que se não tivesse uma data para terminar, ninguém ia sobreviver. E agora eu quero recapitular para que você tenha toda a narrativa da tribulação na sua cabeça. Primeiro, o anticristo lidera um acordo de paz por 7 anos. Quando ele assinar o acordo de paz de 7 anos, que permita a construção do templo, começou a tribulação. Os 3 primeiros anos e meio são anos de paz. Mas no meio dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio depois, esse camarada vai entrar no templo de Jerusalém, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e vai ostentar-se como Deus. Ou seja, eu sou Deus. Nesse momento, ele faz e cumpre aquilo que Jesus disse, o abominável das desolações. Os judeus, nesse momento, vão falar, pera lá, você não pode entrar no Santo dos Santos. Você não é um sumo sacerdote. Então, nós não aceitamos com você. Nesse momento, ele quebra a aliança. E na hora que ele quebra a aliança, como ele está exigindo que todas as religiões o adorem como Deus, Israel não vai adorar como Deus. Ela não, negativo. Nem o Messias eles acreditam que é Deus. Isso é importante você entender. O povo de Israel não acredita que o Mashiach é Deus. Ele acha que ele é um enviado de Deus, mas não é Deus. Então eles vão romper com ele. E na hora que eles romperem com ele, ele se volta contra eles. E aí começa a grande tribulação, a pior que já houve na história. E quando você pensa nisso, você pensa em que o Mao Tse-tung matou 100 milhões de chineses na Revolução bolchevique, lá na Revolução Comunista. Você pensa do Stalin, que matou 50 milhões. Você pensa no Hitler, que matou 40 milhões. Gente, nada disso vai se comparar com essa perseguição que o anticristo fará. Mas o que é maravilhoso saber é que no final ele vai perder. E o tempo do poder dele será exatamente o tempo que a Bíblia disse. 7 anos. E ele terminará sendo envergonhado, humilhado na frente dos seus asseclas e destruído e lançado no lago de fogo para toda a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.